O mundo nunca esteve tão confuso. Não havia o caos de uma guerra ou a destruição de uma catástrofe, mas um sussurro de desordem que começava a corroer a existência. A percepção do tempo, outrora uma linha firme e ininterrupta, tornou-se uma tapeçaria rasgada. O dia e a noite se misturavam. As estações passavam em segundos, e as pessoas sentiam suas próprias memórias se desvanecerem em um vazio assustador. Essa era a presença do quebra-eternidade. Uma entidade cósmica que se alimentava do fluxo do tempo linear, apagando a história de tudo o que encontrava. Sua chegada não era um estrondo, mas um silêncio crescente. A dissolução gradual do já foi, em um nunca existiu. No seu santuário, o Doutor Estranho sentiu a ameaça não com a magia ou com o tempo, mas com a própria estrutura de sua existência. Seus fáticos, que dependiam de um passado para ter significado e de um futuro para ter propósito, começavam a se desintegrar. Ele viu em visões fragmentadas e cada vez mais incoerentes, um multiverso onde os heróis, os pilares da esperança, se transformavam em seres sem história, sem motivação, sem identidade. A realidade inteira estava sendo desfeita. O Doutor Estranho soube que a única chance de restaurar o tempo era reunir os mais poderosos para confrontar a ameaça. Mas o tempo era curto, e o quebra-eternidade já estava agindo, apagando cada segundo de existência. A convocação do Doutor Estranho ecoou pelas dimensões, mas de uma forma terrível. Não foi uma chamada de socorro, mas uma tentativa desesperada de ancorar os heróis a um ponto no tempo, antes que fossem completamente apagados. Goku, em seu planeta de treinamento, sentiu uma fraqueza que nunca tinha experimentado. Era como se as suas memórias de lutas, de treinamento e de superação estivessem sendo drenadas. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes de sua luta com Frieza, ou da força de Broly. Ele se questionou por que continuava a treinar, se a sua história, a sua razão para lutar, estava se desvanecendo. Em Metrópolis, Superman sentiu a dor mais profunda de sua vida. Não era física, mas a dor de uma perda indescritível. Sua história, o legado de Krypton, começava a se tornar borrada. Os cristais de memória da Fortaleza da Solidão se transformavam em poeira. E ele não conseguia se lembrar do rosto de seus pais adotivos. Ele não era mais o Homem de Aço, mas um alienígena sem um passado, voando sem destino. O medo de perder sua identidade, de ser apenas uma sombra do herói que um dia ele foi, tomou conta de sua mente, e ele se viu questionando o propósito de sua existência. Se o seu mundo de origem já não existe, e as minhas memórias são apenas fantasmas, o que eu estou realmente defendendo? A sombra sussurrava em sua mente. Você é um alienígena, um fantasma. Não há lar para você aqui. Em Asgard, Thor sentiu o poder de Mjolnir minguar. A conexão com seu pai e seu reino, se tornando fraca. A história de Asgard, que ele conhecia de cor, começou a se tornar um livro vazio. Ele se questionou se, no fim das contas, ele era digno do seu poder. Se a sua herança não passava de uma mentira, e se a sua dignidade não era apenas um fardo pesado demais, o quebra-eternidade o fez duvidar de tudo que ele acreditava. E ele se viu como um mero fantoche de seu pai, Odin, e não um verdadeiro Deus. A cada instante, a fúria e o orgulho que lhe davam força se esvaíam, e ele se sentia apenas um mortal impotente. Em Konoha, Naruto Uzumaki sentiu uma ruptura em seu chakra, e a raposa de 9 caudas, em seu interior, parecia estar perdendo sua fúria e sua vitalidade. Em uma ilusão cruel, ele viu todos os seus amigos o rejeitando, o acusando de ser o monstro que a raposa de 9 caudas sempre foi. Ele viu a si mesmo, o garoto solitário de Konoha, incapaz de criar laços verdadeiros, e a dor de sua infância voltou com força total. O quebra-eternidade sussurrava: você é, e sempre será sozinho. Todos os seus laços são frágeis e ilusórios. Eles nunca foram seus amigos de verdade. Em Nova York, Batman sentiu uma névoa de dúvida tomar conta de sua mente, questionando se sua luta contra o crime era realmente significativa. Se ele era apenas um homem vestido de morcego, lutando contra o inevitável, um ciclo de violência que nunca terminaria. O quebra-eternidade o fez reviver a morte de seus pais, mas não como um trauma a ser superado, mas como uma falha que o marcou para sempre. Instante. O desespero se tornou um veneno em sua mente. Você falhou em salvar seus pais, e falhará em salvar este mundo, o quebra-eternidade afirmava. O mesmo aconteceu com o Homem-Aranha, que sentiu uma paralisia incomum em seu sentido aranha, como se o perigo não importasse mais e o fardo de proteger sua cidade fosse uma tarefa sem fim. A responsabilidade de seus poderes, que antes era uma motivação, se tornou uma prisão. O quebra-eternidade sussurrava que ele nunca seria bom o suficiente, que suas falhas sempre resultariam em tragédia, e que o peso do mundo era pesado demais para ser carregado por um garoto. Em alto mar, Monkey D. Luffy sentiu o mundo perder a cor e o sabor, e a ideia de se tornar o rei dos piratas parecia um sonho inútil,
sem sentido ou propósito. O quebra-eternidade tirou a alegria de suas aventuras, e a única coisa que ele sentia era o vazio. Ele se viu em um navio fantasma, sem tripulação, e seu tesouro, o One Piece, era uma caixa vazia, uma promessa que nunca foi cumprida. Enquanto isso, em sua casa, Saitama apenas bocejava, sentindo um tédio que transcendia o universo. O quebra-eternidade tentou atacá-lo, mas seus ataques simplesmente o ignoravam, como se ele fosse um fantasma. O herói careca era um vazio em si mesmo, e o quebra-eternidade não podia consumir um nada. Todos se materializaram no centro da anomalia, onde o quebra-eternidade se manifestava como um vórtice de energia temporal, um buraco negro pulsante que não sugava matéria, e sim, a essência da existência. O Doutor Estranho, com a voz carregada de urgência, explicou a ameaça. O ataque físico era inútil. A única forma de vencer era unir as forças da vontade para criar um foco de luz que o quebra-eternidade não pudesse consumir. O problema, no entanto, era que o quebra-eternidade já estava agindo, e sua influência já havia se espalhado por todos eles. O primeiro a ser atingido de forma fatal foi Goku, ele, que sempre viveu para lutar e se superar. Sentiu a alegria de suas batalhas se transformarem em um vazio. O quebra-eternidade se apoderou de sua mente, mostrando-lhe apenas derrotas e fraquezas. Sua aura do instinto superior, que antes era uma luz dourada, brilhante, transformou-se numa chama azul sem vida, e ele atacou Superman, não com maldade, mas com um vazio de emoções, como se fossem apenas dois robôs, se enfrentando sem paixão ou propósito. A luta entre os dois era um espetáculo de poder desprovido de paixão. Superman, vendo o desespero nos olhos de Goku, relutou em lutar, mas foi forçado a se defender. A cada golpe, ele tentava se comunicar, mas Goku estava inerte, e a cada segundo, o quebra-eternidade sugava a esperança de seu coração. Thor, como Mjolnir, tentou libertar Goku, mas o quebra-eternidade o atingiu com dúvidas sobre seu valor como Deus. Ele viu-se como um mero fantoche de seu pai, Odin, e o trovão em seu martelo diminuiu drasticamente, falhando em seus ataques. Batman e Doutor Estranho perceberam que o ataque não era físico, mas mental. Batman usou seu intelecto para tentar encontrar um padrão no quebra-eternidade, enquanto o Doutor Estranho usava a magia para proteger a mente dos heróis. Mas o poder do quebra-eternidade era avassalador, e as proteções mentais do Doutor Estranho começaram a se rachar. A situação escalou para o caos. Naruto e Luffy foram enviados para distrair o quebra-eternidade, mas foram atingidos por ilusões. Naruto viu todos os seus amigos o rejeitando, o acusando de ser o monstro que a raposa de 9 caudas sempre foi. Ele viu a si mesmo, o garoto solitário de Konoha, incapaz de criar laços verdadeiros, e a dor de sua infância voltou, com força total. Luffy viu seu navio e sua tripulação se desfazendo em fumaça, e o One Piece se tornando um tesouro inútil e sem valor, e seu sonho uma mentira vazia. Eles lutaram contra as ilusões, mas suas forças estavam se esvaindo. A cada golpe, a cada grito, eles se sentiam mais fracos. Saitama, por sua vez, apenas olhava para o cenário, sentindo um tédio tão profundo que o quebra-eternidade não conseguia encontrar um único ponto de medo ou dúvida para explorar. O quebra-eternidade tentou atacá-lo, mas seus ataques simplesmente o ignoravam, como se ele fosse um fantasma. O herói careca era um vazio em si mesmo, e o quebra-eternidade não podia consumir um nada. Foi então que Homem-Aranha, que estava no limite de sua sanidade mental, teve uma ideia. Ele se jogou na direção de Saitama, e em um último ato de desespero, gritou: Saitama, você é o único que pode nos salvar. Lute de verdade. O bocejo de Saitama parou. Ele viu os heróis, todos os que ele havia ignorado, por não serem um desafio, agora em desespero, lutando contra suas próprias mentes. O quebra-eternidade, com sua apatia, se tornou por um instante a coisa mais interessante que ele já havia visto. A expressão em seu rosto mudou de tédio para um foco que ninguém nunca havia visto. Saitama se moveu, não com um soco, mas com uma velocidade que rompeu a própria percepção. Ele tocou em cada um dos heróis, e com esse toque, o quebra-eternidade que os consumia foi dissipado. A alegria de lutar voltou para Goku, a esperança para Superman, a autoconfiança para Thor, a amizade para Naruto e Luffy, a sanidade para o Homem-Aranha, e o intelecto para Batman e Doutor Estranho. Agora, com as mentes limpas, eles se uniram em um único ataque. Doutor Estranho criou um portal para o núcleo do quebra-eternidade, um ponto onde ela era mais vulnerável. Goku e Superman, em uma fusão de energia, criaram um Kamehameha, de um poder inimaginável, misturando a força de uma estrela com a de um sol. Thor o energizou com a força de um trovão que partiu o céu em dois. E Naruto e Luffy o impulsionaram com o chakra da raposa de 9 caudas, e a força de seu Gear 5. Homem-Aranha, com sua agilidade, lançou teias que estabilizaram o ataque. E Batman, com sua inteligência tática,
calculou o momento perfeito para o lançamento, mas foi Saitama que deu o golpe final, com um soco que ressoou por todo o multiverso e destruiu o Quebra-Eternidade para sempre. Quando o Quebra-Eternidade foi derrotado, os heróis caíram de joelhos, exaustos, mas vitoriosos. Goku e Superman, agora com suas auras normais, se olharam com um sorriso de respeito mútuo. Naruto, Luffy e Homem-Aranha celebraram a vitória. Batman e Doutor Estranho trocaram um aceno de cabeça, e Saitama, com um sorriso de satisfação em seu rosto, simplesmente se virou para ir embora. Foi uma luta. Acho que preciso ir ao mercado agora. A promo do feijão vai acabar. A tela escurece lentamente, mostrando a promessa de que, embora viessem de mundos diferentes Umilacos e Unio, um laço de lutar para proteger a vida, não importando a dimensão.